Conseguem ver? Sim. Dá sim. Sim, consigo. Pronto, ótimo. Então vamos lá, dando continuidade à nossa disciplina de Programa em Saúde do Trabalhador, né, com a unidade 4, para a gente finalizar. E aí, essa unidade nós vamos falar sobre a nossa, né, NR, que é, na verdade, é, nós vimos, né, quem já viu algumas, como eu sempre falo, porque tem algumas pessoas que já entrou em algumas disciplinas que ainda vão vir, né? Mas cada NR dessa não necessariamente não seja da gente, por exemplo, né? Não que não seja da gente. Por exemplo, a NR6, que é a NR de EPIs, nós, como profissionais de saúde, também estamos inclusos. Mas eu estou falando a nossa NR porque ela é a que legisla, né, que fala sobre a segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde, né, da mesma forma como a aula passada, né, ontem, nós vimos sobre a de construção, né, e aí tem NRs específicas para explosivos, para, enfim, e aí a nossa é a NR32, que é em serviços de saúde. E aí, no Brasil, os acidentes do trabalho, o adoecimento e absenteísmo, que esse absenteísmo é a falta, né, no trabalho por alguma Ali. doença. Oi. Na tela do meu celular tá tudo preto. Eu não sei se no das outras meninas também tá. Pronto, voltou ao normal. No meu tá tudo normal. Pronto, às vezes é só a internet. E aí, entre os profissionais da área de saúde, despertaram a atenção do MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que atendendo a várias solicitações de entidades que representavam a saúde, né, as categorias trabalhadores da saúde, inseriu na legislação brasileira em 2005 a NR 32, certo? Então, devido aí, observando, né, que os profissionais da área da saúde, dos serviços de saúde, tinha aí esse grande índice de adoecimento, né, de faltas do trabalho por algum tipo de doença, foi-se solicitado aí uma ANR que legislasse aí os trabalhadores da saúde. E aí entende-se por serviço de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa, ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. A segurança do trabalho pode ser entendida como os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho de trabalho do trabalhador. No caso da NR 32, que visa os serviços de saúde, né, onde a exposição com riscos biológicos, químicos, acidentes e ergonômicos são aplicados. Então, a segurança do trabalho, no geral, ela é entendida como conjunto de medidas que são adotadas aí para prevenir, né, em algum acidente, algum risco, alguma doença ocupacional. E no caso da NR 32 é voltado para os serviços de saúde. Aqui, a NR9 que nós vimos, né, aula retrasada, não, foi aula retrasada, a aula passada, né? E aí que a PPRA está ligada com a NR32 e a NR7, que é a PCMSO, que nós vimos aula retrasada. E aí está tudo interligado, né? NR32, questão dos resíduos, juntamente com o PPRA, que é a questão do programa, né, dos riscos ambientais, que a gente viu que não só ele visa os riscos ambientais do ambiente de trabalho, mas como também do meio ambiente. Então, o que é que se é para fazer com os resíduos, né, dos serviços de saúde, por exemplo? Então, por isso que eu sempre falo que todas as NRs, ou a maioria delas, estão interligadas, né? E nesse caso, essas três aí são fundamentais. E aí vem serviços de processamento de roupas, que são as lavanderias, riscos biológicos, radiações ionizantes,
radiodiagnóstico, energia nuclear, radioterapia, manutenção de máquinas e equipamentos, arquitetura hospitalar, que aí entra com a questão da construção civil, né? Tudo, enfim, que se está tudo no padrão, essa questão da avaliação, essa questão da fiscalização, os quimioterápicos, os riscos químicos, né, consequência disso, gases medicinais, higiene e conservação, condição de conforto, controle de infecções hospitalares, que é aí pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que é o que a gente conhece por CCIH, certo? Então, essas NRs falam um pouco sobre essas condições, essas situações. O risco biológico, né, é considerado risco biológico os micro-organismos geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions. As toxinas são substâncias venenosas produzidas através de atividades metabólicas de certos organismos, e os prions são partículas proteicas infecciosas. Então, como as bactérias, né, como os fungos, então tudo isso são riscos biológicos que nós, principalmente como profissionais da saúde, estamos ali diretamente interligados, né, ali em contato. E aí, como o PPRA, né, entra aí nessa questão dos riscos biológicos. O que é que esse programa estabelece? Estabelece a identificação dos riscos biológicos, as fontes de exposição e reservatórios, vias de transmissão e de entrada, transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente, persistência do agente no ambiente e ser realizado e reavaliado uma vez no ano ou sempre que tiver alguma alteração. Então, é realizado esse programa, né, dessa prevenção aí desses riscos ambientais, no caso aí o risco biológico. Como a gente viu, é feito um programa anual e esse programa o cronograma, né? E aí ele é feito, ele é avaliado, reavaliado, como aí fala, uma vez no ano, sempre que tiver alterações. Se tiver uma alteração, sei lá, um risco novo ou que foi descoberto, enfim, ele pode ser feito em menos tempo, certo? Pode ser feito 2 vezes ao ano, pode ser em menos tempo, né, antes do anual, né, do cronograma anual. E aí, onde é que entra o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E aí, o PCMSO, ele estabelece que seja feito o reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, também como o PPRA, né? Localização das áreas de risco, identificação nominal dos trabalhadores, né? Qual a função, qual o local da atividade e quais os riscos que esse trabalhador está exposto, vigilância médica e programa de vacinação, né? Então, esse PCMSO, ele entra como obrigatoriedade essa questão da vacinação. Como eu já citei na aula de PCMSO, nós e vocês, né, a gente já começa desde dos estágios, já é obrigatório que nós tomemos, né, as vacinas, hepatite B, antitetânica, então isso para a questão de quem tem algum familiar ou quem conhece alguém que precisa entrar nessas empresas é exigido, é obrigatório aí também essa questão dessa vacinação. Quem vai trabalhar em alguma situação de risco da febre amarela, hoje a febre amarela diminuiu aí a idade, né? Tava aí uma campanha de 9 a 59 para todo mundo, mas ela era voltada mais aos trabalhadores que precisavam ir, né? Para trabalhadores não, né? As pessoas que precisavam ir para algum local, tipo a Amazônia, né? Que tem aí uma grande incidência de contágio. Então, o PCMSO entra nessa questão aí também da vacinação. Programa de vacinação, prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, planejado e implementado com base nos riscos, como eu falei, né, a questão da febre amarela, por exemplo, né, a pessoa vai para um local que está exposto a certo risco e aí ela, né, pode tomar essa vacina, é feita essa avaliação. Deve ser feito o controle,
A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, questão de idade, questão de prazo, né? Deve ser feito o controle de eficácia da vacinação sempre que recomendado pelo Ministério da Saúde e, se necessário, poderá haver reforço. As vacinas obrigatórias são a hepatite B, tétano e difteria, que é antitetânica no geral, influenza, tríplice viral, febre amarela, pneumocócica, varicela, hepatite A e febre tifoide, né? Aqui mesmo, na real, a gente vê mais a solicitação de hepatite B, a obrigatoriedade de tétano, certo? Então, deixa eu só voltar aqui um parêntese. O porquê que ele fala aí, a vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, por causa justamente desses prazos. A febre amarela, como eu comentei, ela só era administrada, né, em pessoas que fossem realmente ter esse contato, né, em áreas que fossem de risco. Para vocês terem ideia, aconteceu uma situação porque o frasco dela vem com 10 doses, então e ela não pode ficar aberta. Tem vacinas que ficam 7 dias, tipo a de influenza, ela fica 7 dias aberta. Vem 10 doses, mas fica 7 dias. Já a febre amarela não, ela tem que abrir, tem que ser utilizada. Então, aqui em Macau, era feito o esquema de que juntavam-se 10 pessoas, né? Por exemplo, vai viajar tantas pessoas, você ia na unidade, era apenas uma unidade que administrava justamente para ter esse foco, né? Para não cada uma unidade não abrir e estragar. Então, não sei se era lá no Valadão, acho que é lá no Valadão. E aí a gente dizia, não, a pessoa chegava e dizia, vou viajar, tô precisando da vacina. E aí a gente orientava a pessoa a ir lá no Valadão, né, e tomar tal dia, tipo uma quarta-feira, supondo, né, não lembro qual era o dia, uma quarta-feira. E aí essa pessoa ia e tomava a vacina, se tivesse as 10 pessoas, ou pelo menos 8, para que se perder, né, perdesse menos doses possível. E aí chegou uma situação de que para ir a regional, né, que é lá em João Câmara, a terceira regional, que é onde Macau faz parte, para tomar essa vacina, a pessoa tinha que estar com o comprovante e a passagem comprada. Então, tinha que levar, sei lá, uma xerox, uma foto, alguma coisa da passagem comprovando que realmente você ia para aquele canto e que era de risco para poder tomar essa vacina. E aconteceu uma situação de que o, a empresa só queria liberar a passagem para a pessoa se a pessoa tivesse tomado a vacina. E como era que ela ia tomar a vacina se ela precisava da passagem? Então era tipo, né? Nem sei nem como foi que ficou essa situação. Não sei. Mas deve ter se resolvido que a pessoa não aparecia mais lá na unidade para comentar mais sobre. Eu acho que a empresa deve ter comprado, né, a passagem e deu, e enfim. E, e a pessoa foi tomar a vacina, porque realmente era para vocês verem. Então, por isso que tem que ser obedecer às recomendações do Ministério da Saúde, né? E por isso que essas outras não são obrigatórias, dependendo do risco, né? Mas aqui não tem problema nenhum, que pode tomar criança, adulto, tudo que é tipo é a questão do tétano e da hepatite, né? Dependendo da idade. Mas as outras tinham uma certa limitação. Estou citando o exemplo da febre amarela. Agora está aberta para todo mundo, né? Não tem tantas doses quanto teve no início, né? É uma coisa meio complicada, porque é, foi igual a da Covid. Antes não podia misturar a vacina. Tinha que ser a mesma, tinha que ser naquele prazo, não podia passar. Hoje você toma torta direito um coquetel de vacina e antes não podia, eu tinha que abrir a vacina e tinha que usar toda, senão perdia. E ai, você sabe, eu morria de medo de presa se eu perdesse uma vacina. Era uma atenção. Hoje você pode deixar a Oxford, por exemplo, pode ficar até 24 horas aberta na geladeira. Antes não acho que eram 8 horas que podia, agora já pode 24. Então, assim, é uma loucura, né? Essa da febre amarela, por exemplo, eu fui fazer o pedido lá para a minha unidade, aí pedi uma quantidade X, aí a responsável foi, não, eu só posso mandar Y. Eu digo, oxi, isso aí não vai me servir de nada. É tanto que eu nem anunciei para
nem disse que tinha, porque não ia adiantar de nada mesmo. Aí eu disse, não, então não vou nem anunciar, macacada, porque abre uma campanha enorme, aí todo mundo começa a procurar, aí depois não tem vacina. Aí foi que eu descobri que as vacinas o lote estavam perto de vencer, né? E aí, por isso que tava essa loucura todinha, bora, 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 vacina todo mundo. E agora não, agora não tem. As vacinas vão ficar de rotina, pode tomar todo mundo de 9 a 59 anos, mas a prioridade são para as pessoas ainda que vão trabalhar nessas áreas de risco, né? Então, assim, eu perguntei a ela, a coitada não tem culpa, ela é só responsável pelo município, né? Então, assim, tem superiores e como a gente vê aí a questão de obedecer recomendações do Ministério da Saúde. Então, eu perguntei a ela, disse, mulher, é para botar a cara de palhaça, porque é para vir trabalhar com a máscara de palhaça, porque, sinceramente, tem hora que o pessoal começa a pedir, não, não, não terminou, acabou, acabou, acabou. Aí quando chega, além de vir pouco, né, é complicado, infelizmente. Mas temos que obedecer, né? E aí, cuidado com pérfuros cortantes. O anexo 3, né, da NR32 aborda sobre o plano de prevenção de riscos de acidentes com material pérfuro cortantes e tem como objetivo reduzir a probabilidade de exposição a agentes biológicos, visando a proteção e segurança de saúde dos trabalhadores de serviço de saúde. De acordo com a NR32, é vedado o reencape de agulhas. Então, como a gente vê no nosso curso, né, não pode se reencapar agulha. E quando eu vou dar essa aula, eu sempre cito o exemplo de, da minha técnica lá, que ela é bem senhora já, acho que ela tem uns seus 60 anos, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei, ela, toda, toda vacina que ela fazia, ela recapava, eu só faltava infartar. Só que eu, tipo, uma boy, né, comparada com a idade dela, quem já era eu para chegar, corrigir a mulher, e isso eu muito receosa, eu digo, meu Deus, vou chegar como chata. Aí fiquei, olhava, meu amigo, uma hora essa mulher vai se furar. Se é que já ela, com certeza ela já deve ter se furado ao longo da vida. Não tem condições, não tem. E aí, um certo dia eu cheguei, eu disse, não faça isso, não. E ela disse, por quê? Porque não pode. Aí ela foi e disse, eu não sabia, não, não aprendi isso, não. Eu não aprendi dessa forma, não. Pois só lá na UBS ela trabalha faz 40 anos, então, para vocês terem ideia. Então, pelo menos 40 anos reencapando agulha. E já passaram outras enfermeiras, ou não viram, né? Ou não estavam presentes na hora, não sei. Ou simplesmente fingiram demência. E nunca chegaram para ela para corrigir isso. Né? Então, é bem. Ela ainda, eu já observei que ainda é questão de costume, né? O hábito, né? O automático você acaba fazendo. Mas ela hoje, ela reencapa menos. O risco químico é considerado risco químico às substâncias compostos ou produtos químicos em suas diversas formas de apresentação, seja líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina e gasosa e fumo. As vias de entrada dos agentes químicos no organismo são digestiva, respiratória, mucosa, parenteral e cutânea. Então, tem agentes químicos aí que só em contato com a pele já causam dermatite. Eu falei ontem, né, na aula, que nós íamos ver esses riscos. Aqui é só um resumo, não é a disciplina que eu falei que eu vou falar sobre os riscos específicos, assim, bem mais aprofundado. Então, não se preocupe que aqui é só o resumo mesmo, só para identificar os tipos de riscos, né? E principalmente que nós, como saúde, estamos expostos. E aqui são as identificações, né, de rótulos que tem que ter, a questão do composição química com concentração, a data, né, de que foi envasado, de que foi, chega, meu Deus, fugiu a palavra, embalado, né, envase quer dizer basicamente embalado, né, só que em vidro.
data de que foi invasado e validade, identificação do produto, nome e responsável pela manipulação. Então, aí aqui tem a soda cáustica, os outros eu não estou conseguindo ver direito, mas tem que ter aí, inclusive, essa identificação dessa caveirinha, né? É uma das coisas que a gente olha e já vê, só pelo símbolo mesmo a gente já vê, já significa a questão do perigo, né? E aí, o que é que o PPRA, ele estabelece, né, nos agentes químicos. Deve ser mantido o rótulo do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados. É vedado o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos, óbvio, né? Deve constar um inventário de todos os produtos, né? No ambiente deve conter ali uma lista, um inventário de todos esses produtos que são utilizados. Deve conter uma ficha com características, riscos, medidas de proteção coletiva, condições e locais de estocagem e procedimentos de emergência. Então, o PPRA, só lembrando, né, dos riscos ambientais, então, tanto para o ambiente do trabalho como para o meio ambiente, né, ele estabelece para os agentes químicos essas condições. O PCMSO, ele já estabelece que na elaboração e implementação devem ser consideradas as informações contidas na ficha. Cabe ao empregador capacitar inicialmente e de forma continuada os trabalhadores envolvidos. Essa capacitação deve conter a apresentação das fichas, os procedimentos de segurança realizados e os procedimentos a serem adotados em caso de emergência. Então, é mais voltado aí para a questão médico-ocupacional mesmo, é a saúde médico-ocupacional. Medidas de proteção deve ser destinado a um local apropriado para a manipulação dos produtos químicos. Esse local deve dispor de sinalização gráfica, equipamentos que garantam a concentração dos produtos, equipamentos de exaustão, né, para circular, vamos dizer assim, o vento, enfim. Chuveiro e lava-óleos, EPIs, sistema de prevenção de incêndio, as áreas devem ser ventiladas e sistema adequado de descarte. Então, esse chuveiro aí, lava-óleo, por exemplo, é, é um exemplo, né, de EP6, de equipamento de proteção coletiva. Ela está ali, serve para todo mundo, certo? Os quimioterápicos antineoplásicos, né, a questão aí de cancerígenos, né? O termo quimioterapia é utilizado para designar tratamento de neoplasia, entre parênteses, câncer, né? Denominam-se os agentes quimioterápicos antineoplásicos, os fármacos usados para o tratamento de neoplasias quando a cirurgia ou radioterapia não é possível ou é ineficaz e como adjuvante para a cirurgia, né? Então, aí também é um agente que nos traz alguns riscos, né? As radiações, a gente sempre soube disso. Radiação ionizante é um risco físico considerando o risco físico a probabilidade de exposição a diversas formas de energia expostas aos trabalhadores. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção o plano de proteção radiológica, que é o PPR, como sempre, mais uma vez, uma sigla aí, né? Aprovado pelo Senem e Anvisa. Então, é obrigatório manter aí, visivelmente, de fácil acesso, esse plano de proteção radiológica. O plano de proteção radiológica deve estar dentro do prazo, identificar o profissional responsável e seu substituto, né, eventual com membros efetivos da equipe de trabalho do serviço, fazer parte do PPRA do estabelecimento, né, aquele programa lá dos riscos ambientais, que ele é feito um cronograma, né, anual sobre os riscos, tudo bonitinho, que a gente falou aula passada, ele tem que fazer parte. Ser considerada na elaboração e implementação do PCMSO, né, claro, para entrar aí com essa avaliação médica. Ser apresentada na CIPA, quando existente na empresa, sendo sua cópia anexada em atas desta comissão, né? Então, mais uma vez, CIPA, que é a NR5, PCMSO, PPRA, está tudo interligado, certo? Então, assim, uma hora ou outra vão se esbarrar.
Radioterapia é um método capaz de destruir células CYP-NR4. Agora eu buguei. A NR4 é a CYP, NR5 é Seismic. A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixes de radiações ionizantes nos serviços de radioterapia. Nas salas de tratamentos, é importante que tenham portas com sistemas de intertravamentos e indicadores luminosos para evitar o acesso de pessoas não autorizadas durante a operação do equipamento. Então, como a gente sabe, por fora da sala de raio-x, né? Tem lá uma luzinha que quando ela está acesa, não pode ser quando realmente a máquina está lá ativa, o equipamento está ativo, então não pode se ter esse contato. Medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza os métodos indolores não invasivos, que utilizam radiofármacos e deve dispor de sistemas exclusivos de exaustão, pia e abertura de torneiras sem controle manual, paredes e pisos impermeáveis para descontaminação. Mais uma vez, o PPRA e o PCMSO, né, precisam estar inclusos aí nesses programas. O local para descaimento deve ser sinalizado em área de acesso controlado. Decaimento. Não é permitido nos locais cosmético, beber, comer, guardar alimentos. Então, devido aí a esses radiofármacos que também trazem risco, né, para a saúde. Tem todo esse aí babado aí. As salas de raio-x devem dispor sinalização visível nas portas de acesso contendo o símbolo de radiação, né, que é esse aí do lado. Sinalização luminosa vermelha com o seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. A sinalização luminosa deve ser acionada durante o procedimento radiológico. As portas de acesso devem ser mantidas fechadas durante as exposições e não é permitida a instalação de mais de um equipamento de raio-x por sala. Dos resíduos, cabe ao empregador capacitar os trabalhadores na segregação, né, que é a separação dos resíduos, acondicionamento, transporte dos resíduos, definições, classificação e potencial de risco dos resíduos, formas de reduzir a geração dos resíduos, reconhecimento dos símbolos de identificação das classes de resíduos, conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta e orientação quanto aos usos de EPIs. Os sacos plásticos utilizados nos acondicionamentos dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até olha, meu Deus, 2/3, quase não sai, até 2/3 de sua capacidade fechadas de tal forma que não permita o seu derramamento, e deverão ser retirados imediatamente do local após geração de preenchimento e lacração. Então, esse Descarpac aí, né, essa caixazinha de pérfuro que a gente vê muito, ela tem aí um pontilhadozinho, na imagem, se vocês aqui dá para dar zoom. Tem esse pontilhadozinho aqui abaixo do nome, então aí é indicando até onde essa caixa ela pode ser cheia, preenchida. E aí, após ela preenchida, pelo menos lá na unidade, né? Pelo menos eu aprendi que a gente veda ela, faz aí a questão eu lacro com o próprio esparadrapo e nela mesmo tem, em algumas, eu não sei se tem umas que é do lado, outras é em cima, para colocar de onde é que veio, por exemplo, preciso botar o BS Barreiras, a data que eu lacrei, né? E tem outras informações, não sei se pede a pessoa profissional, não sei se, não lembro. Os recipientes de pérfuro cortantes, o limite máximo de enchimento é de 5 centímetros abaixo do bocal. Deve ser mantido em suporte exclusivo em altura que permita a visualização da abertura para encaixe. Então, tem um suportezinho que a gente, né, bota essa caixa em cima, até porque ela não pode estar em contato com água, com nada. Por exemplo, na unidade a gente tem na sala de vacina, né, que é onde a gente utiliza, na sala de curativos, que faz medicações, essas coisas. E aí o único local que poderia ser colocado era em cima da pia. Inclusive tem uma lá que está até ainda em cima da pia, porque não tem o suporte. Mas aí corre o risco de molhar, né, enfim, de danificar.
certo? Então, por isso que precisa estar na altura visível para que essa abertura ela seja visível, né? Para eu saber até quando ela já está cheia, para eu não ter, sei lá, se eu não, ela já estiver ficando cheia, não tiver nenhuma agulha, né, para cima, para eu, enfim, me machucar, ou não tiver nenhuma agulha em cima daí desse local, e eu não tiver a visão, né, correta, eu me machucar. Das condições de conforto por ocasião das refeições, os refeitórios do serviço de saúde devem atender o disposto na NR 24 e os estabelecimentos com até 300 trabalhadores no mínimo devem ter localização fora do local de trabalho, limpeza, boa iluminação, lavatórios instalados no próprio local ou próximo, possui equipamentos apropriados, seguro para aquecimento de refeições e seguro para aquecimento de refeições. Das lavanderias, a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na primeira o recebimento, classificação, pesagem, lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das roupas lavadas. A comunicação entre as duas áreas somente é permitida por meio de visores. Independente do porte da lavanderia, as máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa, que é aquela. Ai, meu Deus. Aquela porta que a gente, aquelas que a gente vê em filme, né? Que abre assim, não aquela. Mas acho que tem cantos que não tem para isso, não. Eu acho, né? Depende se não tiver uma fiscalização. Em que a roupa utilizada é inserida pela porta situada na área suja. Ah, desculpa, gente. Aqui a questão ela está falando da questão de colocar a roupa suja por uma porta, né, e receber a roupa limpa por outra. E também as máquinas elas devem ser de porta dupla, né? Ela que tanto fala da porta de recebimento, né, como fala na questão da lavagem, que é aquela máquina que é meio que horizontal, horizontal. Após lavada, retirada na área limpa por outro operador, né? Então, a máquina de um modelo, a questão dessas duas áreas aí, dessas duas portas, uma que eu possa entrar com a suja e outra que eu possa sair com a limpa sem ter contato, né? Tem que ser retirada por outro operador. Então, esse contato não faz sentido, né? Da limpeza e conservação, os trabalhadores que realizam a limpeza do serviço de saúde devem ser capacitados inicialmente de forma continuada quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de emergência. A comprovação de capacitação deve ser mantida no local de trabalho à disposição e inspeção do trabalho. Então, não é só como tem muitas pessoas que acham, é só limpar chão. Não é, né? Não é. Principalmente em área da saúde, né? Não é. Então, a pessoa precisa ter o conhecimento dos materiais utilizados, dos riscos que ela está ali exposta, de como ela deve utilizar os seus EPIs, o porquê que é importante, né? Quais são a quantidade de... Chega, meu Deus, fugiu agora o nome. A quantidade dos produtos, né? A quantidade de produtos para X local, a quantidade de produto para X quantidade de roupa, por exemplo, enfim. Então, não é só o que significa cada símbolo, né? Enfim, a desinfecção, como é que você deve fazer, por exemplo, né? A limpeza, são N coisas, né? Então, não é só limpar, né? Principalmente para a área de saúde aí, que é o que a gente está retratando. De manutenção de materiais e equipamentos, os trabalhadores que realizam a manutenção, além do treinamento específico para a sua atividade, devem também ser submetidos à capacitação inicial e de forma continuada com o objetivo de mantê-los familiarizados com a higiene pessoal, os riscos biológicos, físicos e químicos, sinalização, rotulagem preventiva, tipos de EPC e EPIs. Todo equipamento deve ser submetido à prévia descontaminação,
para a realização da manutenção e seu empregador deverá estabelecer um cronograma de inspeção e manutenção. Aí na imagem a gente vê, eu creio, né? Menina, minha cabeça tá horrível. Senhor, meu Deus, que olhos microscópicos, por exemplo. Então, tem que ser feita a desinfecção, né? Se precisar de alguma manutenção, até porque, né, são vários materiais que passam por ali. Então, também as pessoas que precisam desses materiais, que precisam fazer essas manutenções, elas precisam saber que está entrando numa área de risco, que está entrando no hospital, que está exposto a tais riscos, que precisa também de EPIs, de EP6, né? O que é que significa aquele símbolo naquele ambiente que ele está, o que é que ele deve obedecer, como deve se comportar. E aí a conclusão, a NR32 tem o objetivo de implementar e adequar as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, e isso é de extrema importância, visto que os trabalhadores da área da saúde estão expostos a todos os tipos de riscos, sendo algumas pesquisas realizadas em alguns hospitais universitários após a adequação da NR32 houveram algumas reduções significativas de acidentes de trabalho com material biológico. A maioria desses acidentes eram com perfuro-cortantes, né, como eu citei o exemplo lá. Os acidentes ocorriam por conta dos sacos de lixos, resíduos, né, a segregação inadequada, a separação inadequada. E a NR32 modifica e padroniza cada item de acordo com a sua especificidade, a fim de evitar os danos à saúde e ao meio ambiente, né? Então, por isso que também ela é interligada com o PPRA, né? A questão de para onde é que vai esses resíduos, né? Como é que vai ser separado? Como é que vai ser descartado? Para onde é que vai, vamos supor, pós-cirurgia? Para onde é que vai aquele resto de tecido, né? Das pessoas, para onde é que são enterrados? Mas como é que deve ser preparado esse terreno? Como é que deve ser descartado? Enfim, então são N cuidados que precisam se ter, né, nessas situações, e é uma infinidade de situações, né? Então, por isso que foi aí solicitado essa NR32 para realmente legislar, para ela respaldar, para ela regularizar o que deve ser feito nessas situações, certo? E aí, muito obrigada. Deixa eu só. Ui! Ai, bexiguinha.